é o seguinte, cara. Eu já há algum tempo ando conversando com as pessoas a respeito da dificuldade que, de uma maneira geral, todos nós temos de nos enxergarmos dentro de um simulador ou de um holograma. E as pessoas tendem a, hoje, por conta de filmes e tecnologia, tentar enxergar o contexto cotidiano delas dentro de uma grade holográfica ou dentro daquilo que os filmes, muitas das vezes, não tendo muito ainda o que nos mostrar a nível de tecnologia, é o que eles chegam mais próximo, né? Então, assim, eu queria a sua opinião, o que você descrevesse para a gente, por exemplo, né? O que seria, na verdade, o simulador quântico e o que seria o corpo criogênico, para que a gente pudesse fazer uma correlação entre esses dois temas e tentar passar uma ideia, uma analogia para as pessoas, certo? Bom, o simulador quântico, na verdade, ele começa com a criação da tríade: energia escura, matéria escura e matéria bariônica. O que a gente chama de espírito, outros chamam de alma, outros chamam de eu superior, mônada, supramônada, é uma estrutura imaterial que a gente poderia chamar de rede neurológica, por falta de uma palavra mais adequada. Ou seja, que nem a gente tentar mensurar a estrutura da internet. A internet é um cyberespaço. Como que eu vou definir isso? Como que eu defino que eu pego um terminal, ligo na internet em qualquer lugar do mundo? Ou seja, a internet hoje é uma estrutura imaterial, de energia. Nosso espírito, nossa matriz, chamada eu sou, mônada, cada um dá o nome, é uma mesma estrutura. Então, quando os filhos paradisíacos, os Voronandex, os Lanonandex, de outras esferas imateriais, tiveram a ideia de criar um simulador, eles bolaram a tríade: energia escura e matéria bariônica. E aí os Lanonandex começaram a formatar cadeias de aminoácidos, cadeias moleculares, que tivessem a capacidade de absorver a rede neural imaterial do espírito. Essa rede neural imaterial, a gente na física quântica associa aos neutrinos. Tá? Então, simplificando, você tem um simulador dentro do simulador, dentro do simulador, dentro do simulador, até chegar na estrutura Terra. O que acontece? Por que a Terra foi criada assim, junto com mais 670, 660 planetas na zona neutra? Após a Grande Guerra de Órion, nós tivemos 3 tipos de situações muito complicadas socialmente falando: os mercenários de guerra, os criminosos de guerra e os psicopatas que sobraram da guerra. Então, uma parte foi morta, mas a outra parte ninguém queria matar. Então, o Conselho Galáctico, junto com o Conselho Pleiadiano, deram a ideia de criar planetas de imersão de criogenia, onde o corpo desses prisioneiros ficaria em estado criogênico, ou crioestase também, que a gente ouve nos filmes de ficção. E ali, enquanto ele estivesse submersido a isso, ele seria trabalhado num processo corretivo de consciência, passando um filme na rede neurológica do prisioneiro, no processo de criogenia, que simularia um processo encarnacional. E a consciência dele seria transferida para um planeta, onde seriam desenvolvidos estruturas biológicas, físicas, reais. Então, aí entra o processo encarnacional. O que a gente chama de processo encarnacional é criado por um grande computador que é controlado desde a cúpula de cristal de Shambhala, Agartha, para que a nossa rede imaterial entre na permeabilidade molecular do corpo físico terrestre, como o filme Avatar, e a gente fica sob o controle de um IA, que vai direcionar o que a gente chama de hierarquia espiritual, o Dharma, o Karma e os processos, experienciando a índole de quem está preso no simulador. A ideia original seria, após, por exemplo, 10 encarnações, fazer uma avaliação psicológica e emocional daquele prisioneiro. Ele melhorou ou ele piorou? Se ele melhorou, ele passa a trabalhar na esfera imaterial que a gente chama de astral, como amparador dos que ainda estão num nível inferior de consciência. E assim se criou a hierarquia espiritual da Terra. Aí entra Aruanda, entra um monte de nomes que a gente dá dentro da espiritualidade para as cidades de
Ekuru, Egum Ilê ou orixás intermediários, ou, no kardecismo, amparadores, e por aí vai. Então, o que aconteceu? Quando os draconianos invadiram este planeta, eles alteraram as estruturas matriciais da programação IA, tornando até os investigadores. O quarto tipo de agente aqui? Eram médicos, biólogos, engenheiros, pesquisadores, do próprio comando estelar, que a gente chama de tronados, que estavam observando o processo na fisicalidade, que nem Jesus. Por que Jesus veio? Para entender as dificuldades limitantes do simulador, mediante a administração draconiana. Gautama também, Yogananda também, Chico Xavier, todo esse pessoal veio aqui para sentir na pele realmente a limitação do simulador quando administrada pelos draconianos, e aí entra os Illuminatis, entram os DG, são os dirigentes globais, os globalistas, e entra toda essa situação que envolve a política internacional. Então, o que aconteceu? O simulador foi modificado. Você não conseguia mais despertar e sair e voltar para o teu corpo se você não tivesse um gradiente mínimo de energia, que aí entra a Kundalini, entra o taoísmo, a meditação para você levar a tua consciência para poder sair do simulador. Então, foi tudo alterado. Então, o processo original era tranquilo. Você vinha em missão, você vinha aqui, vou ter 2, 3 encarnações para entender, para poder fazer um relatório para a supervisão das limitações, do que pode melhorar, o que não pode. Quando os draconianos entraram, eles proibiram e fizeram com que a barreira de frequência fosse ampliada a nível de bloqueio neural. E aí a gente começou a ter amnésia e ficamos presos aqui. Bom, a ideia que eu tinha é que o simulador quântico, como você mencionou, foi criado nas esferas imateriais, né, pelos grupos da supraconfederação, dizendo assim, mas que dentro desse simulador as federações interferiram e criaram um holograma dentro dessa simulação. Seria basicamente isso. Por isso que eu recomendei para as pessoas assistirem o filme 13º Andar, porque ali eles explicam que aquela realidade deles era a primeira de inúmeras outras realidades, simuladores, que alguém tinha criado um simulador dentro de um simulador. É o que nós fizemos. Os pleidianos fizeram, quer dizer, toda a Aliança Galáctica fez um simulador dentro do simulador. Então, o que aconteceu? A partir do momento que você faz uma simulação dentro de outra simulação, como nós estamos fazendo, o metaverso é um simulador quântico. Qual que é o problema dessa tecnologia controlada por draconianos? Ela não permite que você saia do simulador. Ela cria mecanismos e empecilhos de karma, de dogma, de medo, de culpa, para você jamais sair. Por quê? O simulador, ele extrai no nosso corpo causal, que é um corpo eletromagnético, o que a gente chama de ectoplasma, pelas emoções, pelos sentimentos. Então, quanto mais você baixa a frequência da humanidade, dando porrada na humanidade, limitando, deixando a humanidade burra, mais ectoplasma ela produz, que é o nutriente principal dos draconianos e dos chopatos. Não é só o adrenocrome, dopamina, endorfina, ou a própria carne em si, como todo mundo pensa. Esses seres se nutrem das nossas emoções, do nosso ectoplasma.